Galera, vamos bater um papo aqui então sobre a Volts EVS, né? Que é uma moto 100% elétrica. Se você não conhece, nunca ouviu falar sobre essa moto, então prazer. Essa daí que vocês estão vendo é a Volts EVS, uma moto 100% elétrica, que ela equivale aí a mais ou menos uma moto de 150 cilindradas, tá? Nós já vamos conversar sobre o motor dela e todos os detalhes, tá? Mas essa daí é uma moto de uma marca brasileira que chama Volts e que já está aí vendendo essa moto. Ainda não entregou, né, para as pessoas que compraram, né? Isso é um ponto aí bem negativo, assunto para outro momento. Mas então hoje eu quero comentar com vocês sobre essa moto. Semana passada eu estive lá em São Paulo e fiz um test ride nela e tenho aqui algumas opiniões para dizer, pontos positivos e pontos negativos. E antes que os críticos aí de plantão, de teclado, comecem a falar que nenhuma moto presta para mim, que eu sou muito mimizento e etc, etc. O intuito das críticas que eu vou fazer aqui hoje tem o intuito de construir e não denegrir, tá? Porque eu sou sim um grande adepto da eletrificação dos veículos, sejam motos ou carros. Acho que isso tem muito potencial, acho que isso é o futuro aqui do nosso país. Isso já é evidência em vários outros países e continentes e por aí afora, né? Então sou muito adepto e tô aqui com o intuito de trazer a minha percepção para que o produto melhore aí, se torne cada vez mais evidente no mercado, beleza? Quero agradecer de coração a todos que estão contribuindo aqui com seus Pix e também contribuindo lá no link do Apoia-se. A gente está fazendo uma vaquinha para comprar um microfone externo para minha GoPro. E gratidão eterna a todos que já contribuíram. Se você quer contribuir, tá todos os dados aqui na descrição para você ajudar, se você quiser e puder. Beleza? Quero começar contando sobre a minha experiência ali como cliente, tá? Eu fui lá nessa quinta-feira agora dessa semana como um cliente comum. Acho que a única diferença é que eu tinha uma GoPro pendurada no ombro, certo? Então eu não cheguei lá falando que eu era youtuber, produtor de conteúdo, nada disso. Eu cheguei lá como um cliente normal, fiz a minha inscrição lá como um cliente normal para fazer o ride, etc, etc. Justamente para sentir essa experiência como usuário, né? No fim, eu sou consumidor e usuário exatamente igual a vocês. Então a impressão que eu tive do lugar foi muito boa, sabe? A concessionária é muito bonita, bem cuidada. Quando você chega lá, você vê que tem uma moto dentro de uma moldura de vidro exposta lá na calçada. Na parede da concessionária tem motos enfileiradas uma em cima da outra dentro de molduras de vidro, que eu achei de muito bom grado, bom gosto. E achei assim fantástico a beleza da concessionária, etc. O atendimento também foi muito bom, tá? Eles te perguntam o seu nome, te chamam pelo nome, te oferecem água, café. E um detalhe que eu achei bacana é que quando eu aceitei um copo de água, né? E essa água veio, né? Uma pessoa que busca a água para você e eles te entregam essa água num copo de vidro, né? Então achei muito personalizado, muito de bom grado, né, a forma com que eles te servem água ou café, né? Então achei bacana esse detalhe de não ser um copo descartável plástico, e sim um copo de vidro. Isso mostra que os detalhes ali no atendimento ao cliente parece ser muito bom e foi a impressão que eu tive aí nesse primeiro contato, beleza? Então um ponto positivo aí, parabéns pelo atendimento e pelo capricho de manter a concessionária bonita e tão bem apresentável como estava, né? Acho que a grande preocupação da maioria das pessoas quando o intuito é veículos elétricos, né? Hoje nós estamos falando aqui sobre uma moto elétrica, é sobre a autonomia, né? Quantos quilômetros essa moto vai rodar com uma carga cheia de bateria, né? E a EVS, né? Que é uma moto que equivale a outras de 150 cilindradas, tá? Então só para você ter uma noção aí de comparação, então tanto em tamanho quanto força de motor, ela se equivale a uma moto de 150 cilindradas das concorrentes aí afora, né? Ela tem uma autonomia quando equipada na sua versão com duas baterias, né? Então você pode comprar ela com uma bateria só, que vai custar aí cerca de 17 mil e uns quebrados, e com duas baterias ela vai custar aí 20 mil e alguns quebrados, tá? Então com duas baterias ela tem uma autonomia de até
180 km. E no motor elétrico é a mesma coisa do combustão, no sentido de quanto mais você tem a mão pesada, mais ela vai beber energia elétrica, e menos autonomia ela vai ter, tá? Então creio eu que esses 180 km de autonomia seria numa tocada bem tranquila, no modo vovô, no modo refletindo na vida, só curtindo o vento e a paisagem bem lentamente, tá? Então se você pensa adquirir uma moto dessa para fazer turismo, né, mototurismo, eu acho que você vai ficar um pouco limitado, porque imagine para quando vai essa autonomia, se você manter aí uma velocidade cruzeiro de 120 km por hora, que é inclusive a velocidade máxima que o motor elétrico dela atinge, né? Então tenho dúvidas de que essa moto vai rodar 180 km numa velocidade de cruzeiro, mais ou menos aí 100, 120 km por hora. Então é uma moto que tem uma proposta um pouco mais específica de uso urbano, né, do que e não para mototurismo e coisas assim, né? Então não é uma moto que você, por exemplo, pode ter ela para fazer tudo, como eu que tenho a Versys 300 e eu tenho só ela e eu faço tudo com ela. Então essa Volts EVS não seria uma moto para esse intuito, porque eu acho que ela iria muito bem no dia a dia com essa quantidade de autonomia, mas para turismo vai ficar complicado, tá? Essa bateria ela demora 5 horas para ser carregada de 0% a 100% numa tomada convencional. Esse é um outro ponto que limita. Então vamos supor que você vai fazer uma viagem de 300 km e no meio do caminho lá você tem um ponto de carregamento ou uma tomada que você possa usar. É diferente de um motor a combustão, né, que quando acaba o tanque, você vai lá em poucos minutos, enche o tanque e o seu veículo está pronto para rodar aí longos quilômetros novamente. No motor elétrico isso não é evidente, porque ele demora um tempo, né, a bateria demora um tempo para ser carregada, né? Então imagine que você vai fazer uma viagem de 300 km e depois de 100 e poucos quilômetros você vai parar para fazer um carregamento e você vai ter que ficar lá 5 horas esperando ou alguma coisa do tipo para você poder continuar rodando. Então, de novo, para turismo essa moto ainda não serve. E uma grande preocupação também putz, e aí? Quanto tempo essa bateria vai durar, já que ela custa tão caro, né? Uma média de R$3.000. Segundo o site da Volts, né, quando você entra lá na parte da EVS, eles prometem lá uma vida útil de 4 anos, o que eu acho um tempo bem interessante para uma bateria, tá? Então aparentemente ela tem compostos de qualidade, né? Se esse número realmente for verdade na prática, né? E eles prometem que a bateria tem 3.000 ciclos, ou seja, quando você carrega de 0% a 100%, você gasta um ciclo. E assim ela vai consumindo os seus ciclos. Então quando acaba esses 3.000 ciclos, a bateria tende a perder capacidade gradativamente aí ao longo do tempo. E 3.000 ciclos é uma bateria parruda, sim, tá? Então se você pega baterias aí de um celular que normalmente não tem nem 1.000 ciclos, algumas baterias de computador que tem 1.000, 2.000 ciclos, acho que 2.000 nem sei se existe, mas se você pega uma bateria de 3.000 ciclos, na minha opinião, é uma bateria bem parruda. Esses números é só para você ter uma noção aí quando o assunto é carregamento, ciclos e a vida útil dessa bateria, tá? Então é algo a você considerar, e pelos números que são citados no site, aparentemente parece ser uma bateria bem parruda e durável, beleza? E o motor, hein? Acho que esse é o assunto também, um dos mais, depois da bateria, vem o motor como um dos assuntos mais importantes aqui do nosso bate-papo, né? Então o motor elétrico, pessoal, ele trabalha ali com magnetismo, né? Em indução eletromagnética, e é daí que surge o movimento, né? Então é um motor silencioso, simples, né? Se você pega o motor a combustão, ele é todo complexo, cheio de coisas, cheio de dificuldades para serem superadas, né? Calor, precisa de energia elétrica para começar, e etc, etc. Então o motor elétrico ele é muito mais simples, uma construção muito mais simples, normalmente não precisa de transmissão final, ou seja, corrente, coroa, pinhão, correia dentada, cardan, não precisa de nada disso porque o motor já está localizado
ali na roda traseira, então já está direto aonde precisa jogar a força, tá? Então isso simplifica muito o projeto, barateia muito a manutenção. Então não é uma moto que você vai precisar trocar óleo, que tem um monte de filtro espalhado, filtro de combustível, filtro de óleo, não tem nada disso. A manutenção é basicamente pneu, pastilha, fluido de freio e basicamente só, né? Então ela é bem simples e isso é um ponto muito positivo, além de barata para rodar, né? Porque você não vai usar gasolina, né? A energia elétrica é muito mais barata do que o consumo de combustíveis fósseis. E a questão toda ambiental e etc, né? Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre isso para frente desse vídeo aqui ainda. E no quesito força, Ricardo, o que você sentiu ao andar na EVS? Então, como eu falei, ela é uma moto que equivale a motos de 150 cilindradas, tá? Eu achei o motor bem suficiente, tá? Eu fiz um test ride ali controlado, né? Eu acho isso um ponto negativo também. Eu até entendo a marca, né? Porque jogar uma moto aí, né? Um bem caro na mão de pessoas desconhecidas é complicado, eu entendo também. Mas gostaria que a marca soubesse que para os críticos de verdade, eu me enquadro como uma voltinha de 7 minutos, eu cronometrei pelo tempo da filmagem, deu 7 minutos de test ride, ainda mais controlada, né, com alguém puxando você. É difícil você ter uma experiência muito verdadeira com a moto, né? Então é muito superficial tudo o que o consumidor ele sente, né? Então eu não pude acelerar direito a moto, não pude fazer um teste de frenagem bacana, não pude pegar a rodovia para eu sentir como é que ela é em velocidades mais elevadas, né? Então foi um test ride bem limitado ali. Então seria muito bacana se a marca fizesse alguma maneira de facilitar esse test ride, né? Então, por exemplo, se você vai na Kawasaki, por exemplo, você vem na Rotaka aqui na Kawasaki de Campinas e pede para fazer um test ride, eles te entregam a moto na sua mão e falam, pode andar, pode ir onde você quiser. Então você pega a rodovia, se você quiser ficar 1 hora com a moto, enfim. Então é diferente, entendeu? Então quando eu fiz o ride na Versys 300, esperar esse caralho passar aí. Então quando eu fiz o test ride na Versys 300, eu pude testar a moto, assim, tirar todas as minhas dúvidas que eu tinha ali com a moto na minha mão, né? Então esse é um ponto muito positivo. Então, Volts, fica aí a minha crítica construtiva, que esses testes rides controlados são, uma merda para quem é bem crítico da moto e tá com muitas dúvidas, como eu estava, né? Então é ruim e fica aí uma crítica construtiva para tentar melhorar isso daí, beleza? Posso sair um pouco mais forte aqui? Até só nesse quarteirão? Ali no farol a gente vai virar direito. Tá, não, só nesse quarteirão. Beleza. Só toma cuidado que a direita é bem escondida. Tá, só no quarteirão aqui. Então nesse test ride aí eu pude perceber que pro uso urbano a moto vai muito bem. Então eu pude perceber que pro uso urbano a força do motor é bem suficiente, tá bom? Eu não senti que ela é fraca, nas subidas a moto vai bem, sem problema nenhum. Nas retomadas é uma moto que tem um torque disponível muito rápido. Isso é uma característica muito interessante dos motores elétricos, né? Os motores a combustão, eles levam um tempo, né? Então o giro começa a subir, em algum momento ele ganha bastante força e perde a força de novo. No motor elétrico, quando você abre o acelerador, ela já entrega tudo de uma vez, a força, né? Então é um motor bem torcudinho, né? Eu diria, né? Não é uma moto extremamente forte. Eu vi pessoas aí no Instagram fazendo test ride e descendo com a mão assim, gente, é tão forte, olha isso, eu tô tremendo. Eu falei, quando eu andei na moto, eu falei, cadê essa força aí que as pessoas estão descendo tremendo da moto? Então não é assim, tá? Então é realmente equivalente a um motor de 150 cilindradas, certo? Então é um motor suficiente, mais do que suficiente para você rodar aí no seu dia a dia, para subir as ladeiras, para descer, para fazer ultrapassagem, etc.
Então provavelmente ele vai pecar e vai ter pouca força em velocidades mais elevadas, né, na rodovia, mas eu não pude testar para saber se isso realmente é uma verdade, né? É uma pena, adoraria ter pego essa moto na rodovia e poder trazer aqui a informação para vocês, mas não me deram essa oportunidade, beleza? Então, em resumo, acho que o motor vai muito bem, não é frouxo, não vai te fazer passar raiva para o seu uso do dia a dia, que foi onde eu testei. Uma curiosidade legal é que a potência do motor elétrico ela é medida em watts, tá? Então o motor da EVS tem 3.000 watts. Então, para você ter uma noção, 3.000 watts equivale a mais ou menos um motor de 150 cilindradas quando é comparado com motores a gasolina a combustão. Quando a gente fala sobre acabamentos e beleza estética, então eu estive lá, né? Passei a mão na moto, senti o cheiro, cheguei perto, tirei fotos de perto, vou passar as fotos aí para vocês agora. A primeira impressão que eu tive é que o acabamento dela é bacana, tá? É bem feito sim, tem alguns mimos legais, então a moldurinha ali em volta da chave que fica ali na lateral da moto tem uma moldura em uma cor diferente, paralama pintado na cor da moto, as rodas são pintadas em preto, o bico já é com ângulo, né, aquele bico torto para você calibrar, que é maravilhoso. O painel, ele parece um tablet, então é um negócio bem tecnológico. O manete ali tem vários botões, então ali tem um lugar para você colocar ali, tem um USB para você carregar seu celular, né? Então nós já vamos conversar um pouco mais sobre mimos e tecnologia, mas em termos de acabamento, a moto eu diria que é boa, tá? Não é uma moto que você olha de perto e fala, nossa, que negócio esquisito que é isso daqui, né? Então ela passa sim uma boa impressão quando o assunto é acabamento, tá? E um detalhe importante que eu queria falar ainda sobre esse assunto, a moto, por ela ser elétrica, né, ela é diferente, né, ela não tem um motor ali no meio, né, ali normalmente tá as baterias, né, e por conta disso o design dela muda, né, então se você olhar a foto dela, no meio ali, né, onde seria o motor, ela é simplesmente uma carenagem, né, então quando você olha a moto dá uma estranheza assim. Então eu quero te encorajar a desconstruir um pouco o conceito das motos a combustão, a gasolina, né, para você aceitar um pouco essa diferença desse mundo à parte, né? O mundo elétrico, ele compartilha muito poucas coisas com o mundo a combustão, né? Basicamente é só a estrutura ali, roda, guidão, banco, que são semelhantes, né? De resto o mundo elétrico é bem à parte, bem diferente. Então tenta desconstruir um pouco essa imagem que você já espera de uma moto, para você conseguir cair e aceitar um pouco mais o mundo elétrico. Na minha opinião, eu achei no contexto geral a moto bem bonita, tá? Não é feia não, e agrada os olhos, beleza? Quando a gente fala de tecnologia e mimos, a moto realmente tá num patamar diferenciado, tá? Então é uma moto que o painel conecta via Bluetooth com o seu celular. A moto tem acesso à internet móvel 4G, por exemplo, então ela consegue mandar algumas informações para a nuvem do fabricante. Não entendi muito bem sobre isso, da utilidade disso, né? Mas já é um ponto muito tecnológico e bacana, né? A moto, o painel ali, como eu falei já anteriormente, ela parece um tablet, então é uma tela, né? Colorida ali, etc. Achei bem bacana isso. No manete aqui do lado esquerdo tem um abotoeiro ali, um acabamento cheio de botões para você controlar toda essa interação com o painel.
tem ali uma porta USB para você carregar seu celular e as suas coisas, né? Então achei muito bacana tudo isso. A moto realmente é bem interessante, tem até marcha ré, tá? Então no lado esquerdo tem um botão que você aperta ré, aí aparece lá no painel, basta você acelerar que ela anda para trás, que ajuda muito a manobrar. Então assim, é sem dúvidas uma moto tecnológica e cheia de mimos, tá? E vocês que me acompanham sabem que eu adoro isso, né? Então um ponto muito positivo nesse sentido. Parabéns aí a Volts por trazer essa tecnologia, e de fato essa é a grande proposta da moto, né? É trazer um conceito novo, um conceito bem atual, diferenciado no quesito tecnologia. Então sim, a moto é bem tecnológica e cheia de mimos legais, beleza? Quando o assunto é peso, vocês que me acompanham aqui sabem que eu sou um grande apreciador do peso da moto, então vocês sabem que eu sempre levo bastante em consideração isso na hora de comprar uma moto. E a sensação que dá quando você anda numa EVS é de que a moto é extremamente leve. Aí depois eu entrei no site para ler lá a ficha técnica dela e ela pesa 130 quilos. Ok, de fato é uma moto leve, mas a impressão que eu tive com a moto parada, tá? É de que ela é extremamente leve. Na hora que eu subi na moto e balancei ela assim, eu falei, nossa, esse negócio dá a impressão que vai sair voando de tão leve que é. Então para o dia a dia isso é um ponto muito legal, muito positivo. Isso diminui seu cansaço aí, sua dificuldade com a moto. Eu ia falar agora a dificuldade de manobrar, né? Mas pelo fato dela ter marcha ré, isso já ajuda muito. Mas não é só isso, né? A moto é um negócio que se você solta cai no chão, né? Então o peso, né? Se acaso você se desequilibra ou falta algum... às vezes o chão está um pouco mais baixo e você não alcança, etc. Então o peso faz toda a diferença. Então ela é sim uma moto bem leve e bem bacana nesse sentido, tá? Então se você procura uma moto leve para o dia a dia, acho que a EVS pode ser talvez uma ótima opção para você quando o assunto é peso, tá? Nós vamos chegar ainda, na minha opinião, se compensa ou não comprar uma moto dessa. Eu vou dar a minha opinião, mas aguenta aí que nós já vamos chegar lá. Tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando, mas putz, se na hora que essa moto der um BO, hein, der um problema, o que eu vou fazer da minha vida? A gente realmente não sabe, né? Isso é um contexto novo, as motos são bem... ainda nem tem EVS rodando, né? Os proprietários que compraram em pré-venda ainda nem receberam suas motos, que é um ponto negativo, porque ela está atrasada, e eu acho isso uma falta de respeito com o consumidor, né? Então fica aí a crítica construtiva de, pô, vamos tentar agilizar isso daí, né? Porque, né, cada um tem que honrar, as empresas e pessoas precisam honrar com seus compromissos, né? Então isso é um ponto bem negativo. Mas quando a gente fala sobre... e aí, esse negócio der um pau? Se você entra no site da Volts, lá fala que você tem 3 anos de garantia, tá? Então para os fãs de garantia... você vai ter aí 3 meses de tranquilidade. Eu falo tranquilidade entre aspas, porque a gente sabe que aqui no Brasil nem sempre ter garantia é um negócio assim que você fala, nossa, eu tô salvo na vida, né? Pode surgir questões de mau uso, né? Que nós consumidores a gente cansa de ouvir, né? Você vai pedir a garantia e mau uso, foi mau uso e não querem dar, né? Não estou dizendo que é o caso da Volts, né? Eu não sou usuário, não sou consumidor, então quem pode falar isso são essas pessoas, mas estou dizendo que é um ponto positivo aí para você que está com receio de comprar essa moto. Você vai ter aí 3 anos de respaldo da marca, e isso é um ponto interessante e ajudar a tranquilizar quem ainda está tendo dificuldade de acreditar na confiabilidade do projeto, beleza? Então ponto positivo aí pela quantidade de tempo da garantia, tá? Ainda falando, eu queria comentar um pouquinho mais a fundo sobre a manutenção simples. O conceito elétrico, ele é bem assim, a parte diferente da combustão, né? Ele é muito mais simples e isso gera simplicidade também na manutenção, tá? Então se você pega uma moto a combustão hoje em dia, você fica aí
bitolado na troca de óleo, e troca de filtro de óleo, e troca de filtro de combustível, e corrente que acaba, corrente que dá problema, e manutenção de corrente, e troca filtro de ar, e não sei o que, e regulagem de válvula, e não sei o que, bateria que você tem que trocar. E, cara, a manutenção do motor a combustão é gigantesca e cara, principalmente nas motos grandes, né? Nas motos pequenas nem tanto, mas nas motos grandes é um verdadeiro Deus nos acuda quando o sentido é manutenção, né? E os motores elétricos são muito mais simples, tá? Então não tem, como eu já citei, não tem kit de transmissão final, corrente, coroa, pinhão ou correia dentada, não tem óleo para você trocar, não tem filtro de ar para você trocar, não tem válvula para você regular, é simplesmente uma bicicleta com o motor elétrico lá na roda traseira e seus freios a disco ali com hidráulicos, que a gente já está acostumado, né, com óleo. Então o único óleo que você vai ter que trocar é o fluido de freio que está ali, né, equipado ali dentro dos burrinhos de freio da moto, certo? Então isso é um ponto muito positivo do mundo elétrico, é muito mais simples. Então com certeza você vai economizar horrores de dinheiro no assunto manutenção e também na energia que você vai gastar, né? Então gasolina custa muito mais caro, além dos prejuízos ao meio ambiente, e o motor elétrico é bem mais barato de rodar. Mas eu quero que você traga aqui um pouquinho de um ponto crítico no quesito motor elétrico, é que a energia elétrica não é 100% limpa também. Por exemplo, a grande maioria da produção elétrica aqui no Brasil é de usinas hidrelétricas, né? E a usina hidrelétrica traz um monte de prejuízo também, alaga, destrói a natureza ali em volta, né? E usinas imagine as usinas termoelétricas, né, que queimam combustível, carvão, que seja, e etc, para gerar energia elétrica. Então polui de lá para gerar energia de cá. Então não saiba também que você consumindo energia elétrica não é uma energia 100% limpa também, tá? Então esse é um conceito interessante de você pensar, certo? Então, resumindo a ideia, a simplicidade de manutenção é um ponto extremamente positivo em comparação a motores a combustão, beleza? E aí você deve estar se perguntando, quantos quilos será que essa moto vai aguentar carregar, hein? Se você entra no site lá, na ficha técnica, você vê que eles prometem lá que a moto aguenta 200 kg de capacidade. Eu achei esse número muito bacana, ponto positivo aí. Parabéns aos engenheiros da Volts que chegaram numa moto que tolera carregar tudo isso de carga, ponto positivo. E agora a gente vai entrar numa fase do vídeo que eu vou fazer as críticas e vou elaborar e enumerar os fatos que eu não gostei, tá? Então o primeiro ponto é que eu não gostei da ciclística da moto, tá? A moto, quando você anda, eu não gostei das suspensões. A traseira eu achei muito mole, talvez um ajuste ali. No site não fala que tem ajuste de pré-carga, então eu não sei se tem, né? Se tiver vai ser um ponto positivo, isso pode ser melhorado, mas a minha experiência ali com a moto do test ride, do jeito que ela estava ali, é que a moto é ruim de ciclística, tá? Então se você entra numa curva pendulado ali, inclinado e passa num buraco, a dianteira não comunica com a traseira, a dianteira absorve o impacto e a traseira fica esquisita, né? Então eu tive a impressão de que a suspensão dianteira brigava com a suspensão traseira e assim, eu não me senti seguro em cima da moto, tá? Então, além dela já ser bastante leve, com um kit de suspensão meio esquisito, ponto bem negativo aí para ciclística, tá? É uma moto que, quando você olha para ela, né, você olha para os pneus dela, etc, aquela roda de liga leve, disco duplo de freio na frente, já vou comentar um pouco sobre isso. É uma moto que passa, nossa, essa moto vai ser incrivelmente no chão e ótima de ciclística, negativo, tá? Não gostei da ciclística e eu acho que é um ponto muito interessante a ser melhorado aí nessa calibração de suspensão, beleza? Um outro ponto
que eu não gostei foi do freio, tá? Para quem anda de bike, que é ciclista, hoje em dia eu não ando mais de bike, mas já andei muitos anos da minha vida. Para você que anda de bike, você vai entender o que eu tô falando. Quando você pega uma bicicleta a freio a disco, mas a freio a disco a cabo de aço, e você freia, ela não tem tanta fluidez, né? É um freio que você sente que o cabo tá deslizando lá dentro e ele é mais duro. Ok. Quando você pega um freio a disco hidráulico, a gente pode entrar até em motos e carros agora e também na bike, como nesse exemplo que eu estou citando, é um freio macio, que tem uma fluidez assim excelente, é um negócio que flui facilmente. Os freios da EVS são hidráulicos, tá? Os dois, dianteiro e traseiro. Mas quando você freia, a sensação que você tem é que é um freio a cabo de aço, tá? Então ele é duro e não tem fluidez. Obviamente que não é um freio que eu preciso das minhas duas mãos para ficar lá freando, né? Claro que você consegue usufruir e frear a moto, tá? Mas para um freio hidráulico eu achei que a qualidade, ó, ruim, beleza? O projeto não tá bom no sentido de fluidez ali, do fluido de freio. Achei que tá duro demais para um freio hidráulico, tá? Então pro dia a dia ali que a gente freia muitas vezes, eu achei que peca, beleza? A sensação que eu tive é que é um freio movido a cabo de aço, então ponto negativo. E uma outra coisa que eu achei esquisito, engenheiros me corrijam, ela tem disco duplo na dianteira, tá? Então tem 2 discões lá na roda dianteira que eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu achei um pouco exagerado, a moto não é tão forte assim. Por exemplo, ela é muito mais fraca que a minha Versys 300, e a Versys tem um disco na dianteira só que dá conta do recado tranquilamente. Qual é a necessidade de ter 2 discos de freio na frente lá para encarecer a moto, tanto para comprar, para produzir e para dar manutenção? Trocar um par de pastilha é uma coisa, trocar 2 é outra, né? Então, se você tem um disco duplo, você encarece a coisa. Então, comentem aí embaixo qual é a necessidade de um disco duplo numa moto que equivale a 150 cilindradas. Já imaginou uma CG 150 com freio a disco duplo na frente? É um negócio meio esquisito. Aí você pode falar, porque o motor elétrico tem um torque muito forte disponível na hora. Ok, de fato o torque do motor elétrico ele é bem forte. Bem forte eu não diria, eu diria que ele é diferente, ele entrega rápido a força. Como? Assim, eu fiquei, apesar do motor elétrico ter esse torque um pouco disponível, um pouco mais rápido, eu não vi assim, nossa, é um torque matador que você vai perder sua vida em 2 segundos se você não tomar cuidado. Não achei isso, então achei um pouco exagerado, porque não um disco só para baratear, tanto para comprar e para manter, e talvez até aumentar a margem de lucro aí da empresa, né? Então eu posso estar equivocado, me ajudem a entender aí o ponto aonde quer que eu esteja errado, tá bom? Estou todo ouvidos. E algumas pessoas já me contestaram no Instagram, tá? Se você não me segue, tá aqui na descrição e tá sempre na tela por aí no vídeo, de que ela teria disco duplo na dianteira para ter a sua força regenerativa, né? Porque muitos veículos elétricos eles recarregam suas baterias quando você pisa no freio. Não é o caso da EVS, tá? Essa moto não tem não tem regeneração pela frenagem, beleza? Talvez seja uma coisa aí do futuro, mas ainda ela não tem. Então ela não usa essa maneira para recarregar, tá? Então fica aí o nosso ponto de interrogação do porquê 2 discos de freio. Quero voltar um pouco no quesito suspensões para falar que na buraqueira, apesar de onde eu andei lá em São Paulo, não tinha tanto buraco, mas não me pareceu uma moto desconfortável no quesito absorção de impactos, tá? Mas volto a dizer que em termos de ciclística não é uma moto muito no chão e não me passou segurança, beleza? E um último comentário que eu queria fazer sobre os freios, que eu esqueci de falar agora há pouco. Uma coisa que eu achei estranha, os freios, eu achei eles ásperos. Pois é, quando você está freando, eu tive a sensação que a pastilha é extremamente dura. E eu sentia o atrito da pastilha chegando em mim. Então, dava a impressão de que a pastilha de freio estava destruindo o disco de freio da moto. Não, assim, não faz barulho exorbitante, mas você ouve sim um barulho de atrito. Não estou criticando o barulho, mas é uma frenagem áspera, tá?
Então achei esquisito, talvez a qualidade da pastilha que está sendo usada lá não seja das melhores, mas de fato freio e suspensão me dão assim, não gostei mesmo, tá? Para vocês que me acompanham sabem que eu adoro o painel, né? Que é um negócio que eu sempre considero bastante. Então eu gosto de mimo, tecnologia, painel completo e tudo mais. No quesito tecnologia e mimos, como já citei, o painel é maravilhoso, tem um monte de coisa bacana, mas eu não enxerguei o painel direito, tá? Então eu fiz o test ride ali, era umas 5 horas da tarde, então já não estava tão claro o dia. Eu tava de óculos de sol, né, capacete, óculos de sol. Eu tinha que pôr a cara no painel, eu tinha que inclinar lá na frente para tentar ver o que estava acontecendo. Quando eu parei no semáforo, eu perguntei pro cara que tava guiando o ride, perguntei, cara, esse painel tem ajuste automático de brilho? E ele ficou meio na dúvida assim e falou que não tinha ajuste automático de brilho. Mas eu tive a impressão de que quando eu entrava numa sombra, o painel diminuía o brilho, e quando eu entrava no sol ele aumentava. Tive essa impressão. Então eu não posso afirmar com exatidão, porque assim, realmente é muito rápido o teste ride. Eu estava preocupado com tantas outras coisas ali, não pude prestar tanta atenção nesse detalhe. Mas eu tive dificuldade de enxergar, tá? Na hora que eu fui mudar, ela tem modos de pilotagem, né? Econômico e tal, e eu pilotei na maior parte do tempo no mais forte lá, para eu ter um bom parâmetro de força do motor. E quando eu fui mudar o modo de pilotagem, eu tive que abaixar ali, pôr minha cara no painel e aí apertando o botão e ali com dificuldade de enxergar. E pode ser que seja um ajuste, né, de aumentar o brilho lá. Só sei que do jeito que estava configurado, ou se realmente for assim sempre, olha, esse painel, pelo amor de Deus, precisa ser melhorado, tá? Porque eu não enxerguei nada. E olha que eu não uso óculos, tá? Eu enxergo bem, beleza? Minha CNH não pede que eu use óculos, tá bom? Então, se foi um ponto de configuração, show de bola, vamos configurar, melhorar esse brilho. Mas se não tiver essa configuração, olha, Volts, vamos melhorar isso daí, porque eu não estava enxergando muita coisa no painel não. Tá um painel tão bonito, tão cheio de coisa legal, mas se você não enxergar ele, como é que nós vamos fazer? Né? Então fica aí a crítica construtiva. Mas na experiência que eu tive naquele momento, eu não enxerguei. E quando eu pedi ajuda ali para contestar o cara que estava me guiando, ele falou que não tinha ajuste. Eu perguntei se tinha ajuste automático, ele disse que não. Então não sei se tinha manual, enfim, ficou meio no ar. Então ele meio que não soube me orientar ali muito bem com a dificuldade que eu estava tendo, né? Então vamos pensar aí nessa melhoria do painel, beleza? Agora quero entrar aqui, já estamos na parte final. Sei que esse vídeo tá gigantesco já, mas vamos entrar na parte final aqui do nosso bate-papo sobre nicho. Porque eu tenho certeza que você está pensando, putz, 20 mil reais na mão. Eu vou comprar uma Volts EVS ou vou comprar uma Twister 250 ou motos semelhantes por aí no mercado, né? Eu acho que essa comparação ainda é um pouco injusta, tá? Porque o mundo elétrico, ele é mais um mundo de nicho. Essas informações, essa forma de pensar, quem me deu foi o meu irmão Alberto. Ele é um cara muito inteligente, muito crítico e usa bastante, de forma bem coerente, o conhecimento dele. Eu não tinha tido essa sacada, então um abraço aqui pro meu irmão que trouxe esses conceitos, que é sobre a moto elétrica não vai ser tão vendida aí para concorrer de forma direta com as motos a combustão na mesma faixa de preço, pelo menos não atualmente. Então os primeiros proprietários são os entusiastas, né? Serão os entusiastas, aquela pessoa que acredita na eletrificação dos veículos, aquela pessoa que curte, que adora a proposta diferentona, atual e etc. Então é um pouco mais de nicho, né? Então se você me pergunta, Ricardo, eu tenho 20 mil reais, eu compro uma EVS ou compro uma Twister e o meu uso vai ser bem intenso aí, dia a dia, quero fazer viagem, etc. Eu vou falar pra você, cara, com certeza eu compro a Twister, tá? Então eu acho que ela não concorre de forma direta em quesito preço e funcionalidade com os motores a combustão, que ainda são muito mais evidentes e encaixam muito melhor no mercado, em termos de confiabilidade, no sentido assim, não do produto, mas do consumidor, né? Eu acho que vai levar um tempo para o consumidor perder o preconceito com os motores elétricos, então eu acho que não compete, tá? Então se você pega, por exemplo, eu que gosto de ter um veículo só, que tem a Versys 300, eu uso ela para tudo.
Eu venderia a Versys 300 para pegar uma EVS? Jamais, jamais, porque aí como é que eu vou fazer turismo? Uma moto que tem essa autonomia limitada. Eu compraria uma EVS hoje em dia? Eu diria que só se eu tivesse 20 mil reais sobrando aí para eu investir num brinquedo novo, tá? Então não faz sentido nenhum você vender sua moto a combustão hoje para pegar uma elétrica para substituir. Eu acho que para você ter como uma segunda, terceira moto, enfim, para você experimentar esse mundo, faz sentido, é bacana, né? Você usufruir um pouco desse lado de cá mais tecnológico, né? Mas não compete, tá? Então hoje em dia eu não compraria uma, não tenho 20 mil reais para gastar com um brinquedo, com um negócio de hobby, um negócio de nicho, certo? Então eu acho que ainda vai levar longos anos para esse mercado ficar bem mais evidente, beleza? Essas questões que eu não gostei de ciclística e etc são pontos negativos e, de novo, a moto tem várias coisas legais, tá? Como tudo em todas as motos, né? Todas têm pontos negativos e positivos. Não existe moto perfeita. Se eu tivesse 20 mil reais sobrando, eu compraria para experimentar esse mundo, mas não dá para substituir a minha Versys 300 nunca. Ou mesmo que eu tivesse uma CG 150, também acho que não substitui, principalmente no quesito de autonomia, né? Facilidade de recarregar, né? De encher um tanque de combustível, né? Com uma moto 150 você faz turismo por aí. Com uma EVS que equivale, vai ficar bem complicado você fazer um turismo, né? Então é uma moto que não equivale no seu uso geral aí, e fica aí para você ter esse entendimento, tá? Porque eu acho que muita gente vai pensar, poxa, 20 mil reais, eu vou comprar o quê? Uma EVS ou uma outra moto qualquer a combustão de 20 mil reais, uma Twister? Então não é uma comparação muito justa, não atualmente, não ainda, tá? Eu acho que o mundo elétrico ainda tem que evoluir bastante para chegar num nível usual do motor a combustão que a gente vive aqui na nossa realidade no Brasil. Pessoal, eu sei que ficou um vídeo gigantesco, eu sei que a galera fica puta comigo, e o vídeo longo, etc, etc. Mas essa é o motociclismo em detalhes que eu prego aqui, que eu trago aqui no canal. Essa é a minha marca registrada, né? De trazer todos os detalhes, todos os sentimentos, todas as minhas opiniões que eu tive sobre o produto. Então, todo esse conteúdo que você ouviu, né? Parabéns pra você que chegou até aqui. É o que eu penso, é o que eu tenho de opinião e é o que eu senti, é o que eu vivi com a EVS, com a Volts EVS, beleza? Eu espero de verdade que essas informações tenham te ajudado de alguma maneira, você consumidor e você que trabalha na Volts ou é empresário aí da Volts, né, que trabalha do lado de lá, né? Espero que essas informações tenham contribuído, tenham ajudado a construir, a melhorar o produto de vocês. Se vocês acharam que isso foi útil, dá um joinha positivo, se inscreve no canal, você já sabe, né? Até o próximo vídeo.